Hoje precisei pegar carona. Antes de atravessar o Rebouças e cruzar a ponte, no primeiro sinal vermelho, um artista de rua me fez refletir. Enquanto a economia tenta manter tudo assim, girando, a ciência luta desesperadamente para frear nossos movimentos e assim salvar vidas. Hoje vamos mostrar este dilema num lugar que vive exclusivamente do comércio. Essa é a encomenda. O senhor está preocupado com esse coronavírus? 50% sim, 50% não. Eu desejo que abra esse comércio todinho, mas por outro lado tem a doença, entendeu? Mas o senhor não acha perigoso tanta gente na rua? Os cientistas dizem que é perigoso. Mas fazer o quê? Eu, por exemplo, não sou aposentado, não tenho renda de nada. Eu vou ficar em casa para morrer de fome. Estamos engarrafados no principal acesso a um bairro tradicional de São Gonçalo. São Pedro tá assim, olha. Tá cheio? Depois de um bom tempo procurando, finalmente achamos uma vaga. Consegui uma zinha aqui, dá pra estacionar. Daqui, comecei a pedalar e ouvir. Agora, que as pessoas de São Gonçalo não têm consciência, isso não tem, moço. Você pode rodar Alcântara, São Gonçalo, tá todo mundo agindo como se nada tivesse acontecido. Quando dobrei a primeira esquina, me liguei. Hoje eu não preciso falar muito. É que ninguém explica melhor a situação de Alcântara do que os próprios moradores. Olha, chefe, tem mais gente na rua do que véspera de Natal. Em Alcântara parece que... Não vai acontecer nada. A cidade não existe. Não chegou essa notícia pra cá, pra Alcântara. Tá muito cheio. Eu tava falando aqui com a menina aqui, eu tô apavorada. Que é outro mundo. Não tem pandemia certa pra fazer nós ficar em casa. Nossos filhos vão ficar com fome? Nunca pode ficar. Porque o povo aqui tá achando que isso é uma coisinha de nada. Manda eles ver o jornalismo, porque eles estão vendo televisão, mas não estão vendo jornalismo, não. Se São Gonçalo pegar essa epidemia com esse povão que está na rua aí, não vai ter leito, não vai ter médico, não vai ter ninguém para atender nada. O senhor está preocupado com corona? Se eu tivesse preocupado, todo mundo estava preocupado aí. Coronavírus não vem em Alcântara não dá tempo de chegar aqui não. O que a gente tem aqui? Nada. Saúde pública não tem. Tem outros problemas maiores. Eu acho que nem 23 de março em São Paulo, né? 23 de março, que fala? As imagens do alto realmente lembram o movimento na 25 de março, a famosa Rua do Comércio em São Paulo. Por baixo, cara a cara com o frenético vai-vem, me senti como se estivesse em plena Presidente Vargas, no coração da capital carioca. Passei por filas enormes, o açougue, ponto de ônibus. Estava tudo tão cheio que andar de bicicleta ficou complicado. E olha que eu estou em uma cidade onde existem decretos restringindo a circulação da população. Mesmo assim, a maioria fez desabafos sinceros e é para isso que serve a nossa entrega, para ouvir as pessoas. Coisa é séria, não é brincadeira, mas as pessoas estão achando que é fake news. Tô falando de dentro de mim. Chego a me emocionar pensando no meu semelhante. Pois não, minha filha? Não, filhinha, pode ir ali, tá? Eu tive um sonho. Você tem que se esconder, e se esconder dentro de casa já pega. Fica em casa, compra suas coisinhas e procura ficar em casa. Só na emergência que saia de casa. Lembra daquele primeiro sinal, a imagem da queda de braço entre a movimentação da economia e a paralisação da ciência? É preciso se colocar no lugar do próximo. É assim que ele queria lidar com esse dilema. Gostaria de todo mundo ficasse em casa, né? Pra prevenir. Mas aí você vai ficar sem dinheiro. Ganhar menos, né? Porque não desejo mal pra ninguém, né? E quem é o culpado dessa situação? O culpado dessa situação tem nome e sobrenome. Chama-se Jair Bolsonaro, nosso presidente da República. Cabe ao governo federal colocar comida na mesa do trabalhador, principalmente desses informais que foram jogados na informalidade pelas reformas trabalhistas, pela reforma da Previdência, pela política econômica que o Temer começou e o Jair Bolsonaro está agudizando. Todos os países do mundo têm projetos econômicos para salvar a vida dos seus cidadãos e da economia.
estão usando os recursos que são dos cidadãos, os impostos pagos por você, cidadão, pelas empresas, é que formam o PIB brasileiro, que formam a arrecadação do Brasil. O Brasil tem 2 trilhões de reais de reservas deixados pelos governos Lula e Dilma. O próprio Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, atual secretário da Fazenda do Dória aqui em São Paulo, já disse: vamos emitir dinheiro. Vamos fazer como o presidente Roosevelt fez na crise de 29 nos Estados Unidos, fazer a economia girar, criar empregos, o Estado criar empregos, botar dinheiro na mão do trabalhador que vai jogar o dinheiro na economia, vai fazer a economia girar. Não tem projeto econômico nenhum aqui para a gente sair dessa crise, nem do Paulo Guedes, nem do Bolsonaro. Todos os países do mundo estão fazendo isso, até os grandes países capitalistas como a Inglaterra e os Estados Unidos. A Inglaterra, por exemplo, o governo inglês está colocando 80% do salário dos trabalhadores afastados das empresas. Quem está pagando é o governo inglês. Os Estados Unidos está pagando $1.200 para cada cidadão americano. Mais $500 por criança. $1.200 é quase R$6.000. $500 é quase R$2.500. Para fazer a economia girar, para não fazer ninguém passar fome. Necessidade para sair na rua. O governo Bolsonaro está obrigando os brasileiros a sair na rua para conseguir sobreviver, para conseguir comprar comida. E está jogando a culpa nos governadores, está se isentando de culpa. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro foi eleito para solucionar os problemas, não para apontar culpados. Cabe ao governo federal, é o único governo no mundo que não tem um projeto econômico consistente para dar um passo para frente, para a gente poder enfrentar essa pandemia que está trazendo uma crise. O Brasil já estava em crise, né? Já estava em crise, óbvio. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, nunca falaram sobre desemprego, sobre desigualdade social, sobre os informais. Falam agora, para tentar se livrar da sua responsabilidade. A responsabilidade disto é do governo federal. Quem tem que levar comida na mesa do trabalhador brasileiro é o governo federal. Senão o trabalhador não vai poder ficar em casa. Então vai caber a ele a opção. O governo Bolsonaro então, ou morre pela Covid-19 ou vai morrer de fome. A responsabilidade do governo é cuidar das duas áreas. Quando é para dar dinheiro para banqueiros, para grandes investidores, o governo não titubeia. Solta o dinheiro, solta os milhões, são 400, 500 bilhões de reais por ano para bancos, para grandes investidores. Não está fazendo favor nenhum. O dinheiro do governo é o dinheiro do povo brasileiro. É o dinheiro que o povo brasileiro paga em impostos, que as empresas recolhem impostos, é nosso. Esse dinheiro tem que ser colocado na economia. E qual é a melhor maneira de colocar o dinheiro na economia? Colocando na mão dos trabalhadores, aqueles que estão sendo afastados do trabalho e dos trabalhadores informais que não têm como sobreviver. Isto cabe ao governo federal, é preciso ter um projeto econômico para isso. Só que o Paulo Guedes não está preparado para isso, sua equipe econômica não está preparada. Sua equipe econômica só está preparada para o ajuste fiscal, para dar dinheiro para os bancos, para os grandes investidores. Então, as oposições, a mídia, tem que se concentrar neste problema. O problema principal, que é cobrar do presidente da República, da sua equipe econômica, uma solução para o problema econômico do brasileiro, que é de sobrevivência. O governo federal tem recursos para isso. Não dá esses míseros R$600 aí, indo obrigando o sujeito a regularizar o CPF. Como é que o sujeito que está na rua aí vendendo sorvete, vendendo banana, mandioca, tem CPF, baixar no aplicativo? É uma piada isso. Isso é uma piada. Ele está falando para a classe média, para a classe alta, que não precisa desses recursos. Então, não adianta o Jair Bolsonaro querer fugir da sua responsabilidade. Cabe ao governo federal resolver este problema daquilo que nós acabamos de ver nas periferias. O povo precisa sair na rua para sobreviver, certo? E a única maneira dele ficar em casa é se ele tiver garantido o básico, a comida. E cabe ao governo garantir isso para o povo brasileiro. É sua obrigação. Para isso ele foi eleito. Para isso os brasileiros depositaram a confiança nele, pelo menos uma parte dos brasileiros, né? É uma decepção atrás da outra. Mas cabe ao governo e cabe às oposições, de direita, de esquerda, de centro, cabe à mídia cobrar o presidente da República da sua principal responsabilidade, que é ter um projeto econômico para fazer o Brasil sair da crise.